Bom, boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para quem não me conhece, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 28 anos, sou pastor de adolescentes aqui da nossa igreja, casado com a Georgia, minha esposa, que está aqui pertinho de mim. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu confesso que até hoje, na hora do almoço, assim, eu ainda estava meio em dúvida se eu ia pregar ou não. Essa foi uma semana muito emotiva para mim. Eu gosto muito da Páscoa e eu vou falar mais sobre isso ao decorrer da palavra aqui. Mas ontem à noite a gente teve o musical da Páscoa e foi muito bonito, assim. Eu acho que tinham 6 músicas para a gente cantar e umas 4 eu cantei chorando, assim, vendo todas as mensagens que a gente estava falando a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa semana inteira eu fiquei assim, meditando e refletindo a respeito do que isso significa para nós cristãos, nós que cremos na mensagem do Evangelho, o quão importante é para nós a Páscoa. E pensando no que eu poderia trazer de reflexão para vocês, uma coisa que me chama muita atenção em todos os relatos da Páscoa é que geralmente a gente dá muita ênfase no que aconteceu na sexta-feira, onde Jesus foi julgado e crucificado, e que acontece no domingo, que é quando ele ressuscita. Mas a gente pouco fala a respeito do que aconteceu sábado. O que aconteceu sábado? O que será que se passou lá em Jerusalém, na cabeça dos discípulos de Jesus, durante aquele tenebroso sábado, o sábado que eu gentilmente chamei de sábado da desilusão. E enquanto eu ficava pensando a respeito disso, um personagem muito específico me veio à cabeça e está lá em... Eu vou usar alguns textos, mas esse poderia ser considerado o texto base, Lucas capítulo 22. A primeira pessoa que me veio à cabeça em o que será que ele pensou durante o sábado foi um discípulo de Jesus chamado Pedro. O que será que passou pela cabeça de Pedro naquele tempo? E foi sobre isso que eu tenho meditado ao longo dos dias. Eu sei que recentemente o nosso pastor Felipe Bittencourt pregou aqui a respeito de expectativas e como muitas vezes nós somos frustrados pelas expectativas. Mas eu quero falar um pouco sobre a desilusão de um sábado, sobre também expectativas não correspondidas, sobre frustrações, sobre uma espera que não foi atendida, um tempo de espera que não foi atendido. E não vou discordar em nada do que ele falou, vou apenas apresentar um outro ponto de vista específico para esse momento da história, para esse momento da vida dos apóstolos e mais especificamente de Pedro. Lá em Lucas capítulo número 22, no versículo 54, ele diz assim: então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, para explicar um pouquinho rapidamente do que estava acontecendo e o que eu estou tentando entender que se passa na cabeça de Pedro, a verdade é que todos nós esperamos por alguma coisa. Todos nós temos como
o Biten falou, temos expectativa, temos algum tipo de ansiedade em relação a algo. Sabe, Pedro não era diferente disso. Mas não só Pedro. O povo de Israel, eles esperavam algo. Tudo que se passou ao longo do ministério de Jesus nos mostra que o povo de Israel esperava algo. Na verdade, desde Gênesis, capítulo 3, nós podemos ler que havia uma promessa de Deus e há algo que o povo de Deus esperava. Então, a expectativa em relação a algo não era exclusivo de Pedro, embora eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas nós precisamos entender que não era só por parte dos discípulos, mas todo o povo de Israel esperava por um Messias. Todo o povo de Israel esperava por um Salvador. Todas aquelas pessoas, inclusive as que participaram do julgamento de Jesus, elas esperavam um rei, um Salvador. Lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 4, assim que Jesus nasce, o rei daquela época, Herodes, ele pergunta aos principais sacerdotes onde haveria de nascer o Messias. Era algo que eles sabiam, havia a expectativa da vinda de um Messias. E a Bíblia nos fala algumas coisas a respeito do que esse povo esperava de um Messias. Quem seria esse Salvador, esse ungido do Senhor, que viria para libertar Israel da opressão que eles estavam sofrendo. A Bíblia fala que a espera por um Messias é que ele fosse um homem da casa de Davi. Ou seja, que tivesse uma linhagem real para assumir o trono de Israel. Porque Davi foi rei de Israel. E eles esperavam isso. Lá em Lucas, no capítulo 20, Jesus discute com alguns dos fariseus a respeito disso. Não só isso, mas eles esperavam também um líder poderoso, um líder forte, um líder guerreiro. Eu não sei quantos de vocês já conhecem um pouco, se familiarizam um pouco com a história do povo de Israel, mas é uma longa história de escravidão, de opressão, de domínio por outros povos, por outros reis. Desde a época de Moisés, de Jeremias, Daniel e também no tempo de Jesus, eles sofriam com opressão de outros povos, de outros impérios e especificamente, enquanto Jesus estava aqui, o Império Romano dominava sobre aquelas pessoas. Eles não eram escravos, mas eles também estavam longe de ser livres. Eles não eram escravos, mas estavam longe de viver aquilo que eles queriam. E por isso havia a esperança de que o Messias, o Salvador, o ungido de Deus, da promessa que foi feita desde lá de trás, fosse alguém guerreiro, alguém forte, alguém poderoso, alguém que descesse do céu cheio de glória e que trouxesse liberdade e justiça para o povo escolhido de Deus. Embora Jesus tenha feito tudo isso, né? Lá em João, no capítulo 6, no versículo 14... as pessoas viram um sinal daquilo que Jesus havia feito. E o texto diz assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas sabe o que acontece logo em seguida, no versículo 15? Essas mesmas pessoas tentam fazer com que Jesus vire rei à força. Eles tentam forçar Jesus a virar rei e ele foge daquilo. Porque afinal, era isso que aquele povo esperava de um rei. É isso que aquele povo esperava do grande profeta, do Messias. Eles queriam um rei que o libertasse da opressão e da escravidão. Aí vai lá e me nasce um filho de carpinteiro, vindo de Nazaré, que todo mundo fala que não podia vir nada de bom de Nazaré. E ele é cheio de amor, ele é cheio de compaixão, ele é cheio de paz. Ele é manso e humilde, não parece esse guerreiro tão forte e libertador que eles esperavam. Jesus, o Nazareno, filho de José, um carpinteiro. Eles esperavam também que o Messias, o Rei, o ungido do Senhor, o Cristo, ele viesse e juntasse todos os judeus que estavam espalhados pela terra.
Eles esperavam que esse rei, esse salvador, trouxesse de novo a felicidade de um reino. Eles esperavam que Jerusalém fosse reconstruída, que o templo fosse refeito em toda a sua glória. Eles esperavam que as cerimônias religiosas de culto deles fossem refeitas. Eles esperavam isso de um Messias. Aí chega Jesus, mais uma vez, esse homem simples, manso, humilde, com sua equipe de ministério formada por jovens pescadores, ex-cobradores de impostos, vindos lá da Galileia, pessoas que ninguém se importava muito, sem nada que o identificasse como um grande conquistador militar. Para melhorar o pacote desse Jesus que veio, que apareceu aí, ele ia contra tudo aquilo que eles entendiam como lei. Ele falava, vocês acham que é assim, mas na verdade não é assim. Tudo que eles acreditavam, ele falava que não era bem desse jeito, era diferente. Ele andava com gente que era pecadora, ele andava com gente marginalizada, e ele se dizia filho de Deus. Mas na hora do vamos ver, na hora que perguntaram para ele, na hora que prenderam ele não fez nada. Sério, que tipo de salvador é esse? Que tipo de rei é esse? Na verdade, os próprios discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos, eles esperavam algo diferente também. Em Lucas, no capítulo 24, quando aqueles discípulos estão andando no caminho de Emaús, eles falam, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Eles esperavam a redenção de um povo, mas não da terra toda. E um dos grandes problemas é que todas essas expectativas a respeito do rei, do salvador, do Messias que viria, elas estão alicerçadas em valores terrenos, em coisas daqui. Mesmo após a ressurreição de Jesus, alguns discípulos ainda perguntavam quando vai acontecer que o Senhor vai redimir e restaurar o reino de Israel. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 6. É interessante pensar que essas profecias messiânicas, que eu falei desde lá de Gênesis, em Deuteronômio, em Isaías, esse povo sabia, eles conheciam a palavra. Vários desses eram estudiosos profundos a respeito da lei, eles sabiam das profecias. O que será que aconteceu que eles não conseguiam entender qual era a mensagem? Por que será que eles não conseguiam entender que aquele Jesus era realmente o salvador da vida deles? Sabe, constantemente nós todos, nós somos tentados a esquecer. E esse esquecimento, ele é proveniente de um impulso de tentarmos mudar a nossa vida de acordo com aquilo que nós queremos e não aquilo com que Deus quer. E eu imagino que ao longo dos anos, o Salvador, o Messias que eles esperavam, foi se moldando a respeito daquilo que eles queriam e não a respeito daquilo que Deus havia prometido, e aí eles se esqueceram. Constantemente nós somos tentados a esquecer. Mas eu comecei lendo uma passagem sobre um discípulo específico, e aqui eu estou falando a respeito de um povo, o povo todo de Israel, e eles conheciam muito bem, talvez eles conheciam esse texto muito melhor do que nós, eles conheciam essas profecias melhor do que nós, mas eu quero voltar a falar sobre Pedro. O que Pedro esperava? É interessante porque o texto de Lucas, ele é diferente do relato de Marcos sobre essa mesma passagem de Pedro negando Jesus. Lucas, ele poupa os discípulos. Se você vê a parte da negação, só está falando de Pedro. Marcos não, fala que todos os discípulos fugiram, mas Lucas, ele fala só de Pedro. Recentemente eu preguei aqui a respeito da impulsividade de Pedro, não sei quantos lembram, mas ele era um cara impulsivo, um cara enérgico, assim, gostava de dar resposta pronta, e é muito interessante que no intervalo de 8 versículos, no capítulo 16 de Mateus, Pedro reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e também é usado como boca de Satanás para proferir mentiras a respeito de Cristo. Em 8 versículos, é o mesmo cara, ele faz exatamente isso. Mas sabe, eu fico pensando, eu estou tentando pensar no sábado
em relação à vida de Pedro. Foi isso que eu tentei meditar a semana inteira. E eu lembrei lá de quando Pedro foi chamado, em Lucas capítulo 5, a Bíblia nos fala que ele estava pescando, e Jesus realiza um milagre poderoso ali. Jesus faz com que o barco dele transborde de peixes, e Jesus fala assim: olha, eu vim aqui porque eu quero que você seja um pescador de homens. Esse homem chegou para Pedro e ele prometeu algo. Esse homem chegou para Pedro e prometeu algo. Havia uma promessa, Jesus falou que ia mudar a vida dele. E eu fico pensando, Pedro começou, nesses 3 anos, ele andou com esse mestre, e ele ficava: olha o que ele fez. Olha cada milagre que ele fez, olha o que ele está fazendo na minha vida. Ele curou minha sogra, ele está transformando a minha família. Eu e meus irmãos, eu e meu irmão temos um propósito de vida agora, nós não estamos mais andando, vagando por aí, a gente não está só subsistindo, vendendo nossos peixes, nós temos uma razão de viver. Mas agora ele vem com esse papo de morrer? Que história é essa? O Salvador precisa morrer? E depois de passar todo esse tempo com Jesus, Pedro se encontra nesse estado. O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Jesus alertou Pedro daquilo que ia acontecer um pouquinho antes do que a gente leu, no versículo 31 e 34. Ele fala: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por vocês para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém Pedro respondeu: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto à prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Então pensa você andou 3 anos com esse cara, diferente de tudo que você poderia imaginar. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Se alguém te descrevesse uma pessoa como Jesus, você não conseguiria imaginar. É muito melhor daquilo que nós podemos imaginar, é muito. E Pedro está lá, passando 3 anos com esse cara incrível. 3 anos. E aí do nada ele fala assim: não, eu vou precisar morrer. Eu vou ser entregue à morte. Vocês precisam entender isso. Não. Eu não vou entender. E olhando a história do que vai acontecer nos relatos, eu penso que teve um estopim para Pedro. Aquele momento falou assim: cara, é agora, só pode ser. Quando a gente lê lá em Lucas, no capítulo 22, poxa, foi mal. Quando a gente lê em Lucas, no capítulo 22, e João também no capítulo 18, Jesus está no jardim do Getsêmani com seus discípulos, e aí vem se aproximando uns soldados, Judas está lá com eles. Aí Pedro falou: bom, deve ser agora. Se ele falou que tinha que morrer, ou alguma coisa do tipo, é agora. Eu acho que agora é o mata ou morre. Ele falou para a gente trazer espada, é agora. E aí eles vêm se aproximando, Pedro vai tentar matar o cara desvia, corta a orelha dele, e Jesus fala: para! Guarda essa espada. Por acaso não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E Jesus ainda cura a orelha do cara. Imagina a confusão na cabeça de Pedro. Parar? Não foi para isso que você veio. Não foi para isso que você veio, Jesus. Não foi para isso que você veio, para fazer aquilo que eu quero. Não foi para isso, não foi para ser um rei conquistador, não foi para isso que você veio. Que história é essa de beber o cálice da morte, o cálice que Deus te deu? Você não precisa disso, Jesus. Que história é essa? Você acabou de ressuscitar Lázaro, você ressuscitou a filha de Jairo, e agora você precisa morrer? Curioso que não foi um soldado, não foi Pilatos, não foram os mestres da lei que intimidaram Pedro.
Pedro negou Jesus quando uma simples empregada perguntou se ele seguia Jesus. E sabe, meus irmãos, quero confessar algo para vocês, que é aqui que minha história se aproxima muito de Pedro. Como eu falei para vocês, a Páscoa ela sempre foi uma data muito marcante para mim. Mas fazia um tempo que eu não me sentia assim como eu me senti essa semana. Eu passei a semana inteira angustiado, passei a semana inteira, sabe, aquele embrulho assim, constrangido, completamente constrangido com esse Jesus. Porque, de verdade, eu fiquei me perguntando assim, como eu posso amar um Deus que não faz o que eu quero? Como eu posso amar e seguir a um Deus, a um rei, a um salvador, que parece que não se importa o suficiente comigo, porque, puxa vida, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sofrendo. Jesus, você não se importa a ponto de não fazer nada para que o Império Romano pare com isso? E eu sei que eu sou Pedro. Quantas vezes eu reclamo de Deus porque Ele não fez o que eu quero? Quantas vezes a imagem que eu mesmo criei de Deus, de um Salvador, ela não está de acordo com o que a Bíblia diz, simplesmente porque não é aquilo que eu projetei. E sabe, de verdade, agora fazer uma confissão ainda mais séria para vocês. Todos os dias, quando eu levanto da minha cama, eu paro para pensar, eu olho para mim, o meu pensamento sempre é o da condenação. Eu não consigo amar esse Jesus sozinho. O meu desejo é sempre mal. As minhas vontades são todas contra o que esse homem prega, o que esse homem fala. Como assim? Um homem que come com pecadores, que se achega aos excluídos, que perdoa quem rouba do povo. Que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse que faz essas coisas? E ontem a gente estava aqui encenando um tribunal de júri, enquanto Jesus estava sendo acusado e culpado injustamente. Nós estávamos gritando, crucifica-o, crucifica-o. E agora que a gente sabe qual é o final da história, é fácil falar que a gente não falaria. Mas eu tenho certeza que se eu estivesse lá, eu estaria gritando, crucifica-o, porque não é isso que eu esperava de um Deus. Não é isso que eu esperava de um Deus que não faz aquilo que eu quero, que não me satisfaz, ou talvez não se importe muito comigo, é um Deus distante, está vivendo a vida dele, é fácil para ele, se ele morrer, o que vai acontecer a vida dele, ele não se importa com a gente. E agora eu paro para pensar em Pedro, a última oportunidade que ele teve de olhar para Jesus e falar alguma coisa sobre Jesus, é uma negação, falando eu não conheço esse homem. E a Bíblia fala que Jesus olhou para Pedro e, vamos lá, você sabe os olhos que Jesus olha para nós, é sempre olhos de compaixão. Eu fico imaginando Jesus olhando para Pedro, e Pedro chora amargamente, porque ele negou o Salvador dele. E eu choro amargamente porque eu sei que o meu desejo, por várias vezes, é de negar esse Salvador. É de falar, um Jesus assim eu não consigo seguir. E sabe, eu fico pensando, existe uma explicação plausível para nós, na nossa humanidade, nos depararmos com esse texto? Eu fico pensando, talvez Pedro estava só cansado de tudo que ele viveu, tudo que ele viu. Foram horas de muita tensão. Ao longo desses 3 anos, tinha um momento que ele tinha que fugir, tinha horas que Jesus mandava ele para outro lado, e mandava ele fazer um monte de coisa, e talvez aqui, nesse último suspiro, era a última esperança que ele tinha de Jesus fazer alguma coisa, e talvez a negação foi só eu não aguento mais, eu não aguento mais. E quantas vezes nós nos encontramos nesse caminho de cansaço, frustrados com Deus, frustrados com um Deus que não faz o que nós queremos, ou talvez
não é simplesmente aquilo que a gente espera. Talvez a ideia que você tem de um Deus é um Deus distante, que não se importa com você, que não está preocupado com o que se passa na sua vida. E aí, que madrugada tenebrosa foi essa de sexta-feira? E quantas vezes a gente se encontra nesse lugar tenebroso? Tenebroso. O que eu tenho para dizer é que nos resta uma esperança. Para chegar no domingo, a gente precisa passar pelo sábado. E eu fiquei refletindo, o que eu preciso de alguma coisa que me faça sair da sexta-feira e me leve para domingo. Eu preciso do sábado, eu preciso de alguma explicação para o que aconteceu no sábado. E eu vou confessar mais uma vez para vocês, hoje era 11h30 da manhã, eu não sabia o que era, eu não tinha uma explicação. E aí eu encontrei o texto de um pastor que eu gosto muito, chama Pedro Felizola. E ele fez uma associação, sabe aquela coisa que faz tipo, é isso? E aí ele fez uma ideia, que é exatamente aquilo que eu procurava para fazer o desfecho dessa pregação. Não sei quantos de vocês sabem, mas o sábado, na tradição judaica, que era a tradição a qual Jesus vivia dentro da tradição, do contexto da cultura judaica. O sábado, ele representa o descanso dado por Deus a nós. Lá em Gênesis, quando Deus cria o mundo, do primeiro ao sétimo dia, do primeiro ao sexto, ele trabalha, e no sétimo dia, ele descansa. Uma vez por semana, todos nós somos convidados a parar, descansar, adorar e desfrutar quem Deus é. No contexto ali judeu, eles guardavam o sábado, mas isso representa para nós um descanso dado pelo próprio Deus, porque o próprio Deus descansou. Nos 6 primeiros dias, a narrativa da criação diz que houve tarde e manhã, e esse era o fim do dia. Mas no sétimo dia, a criação está completa. E não há menção de um fim para o sétimo dia. Se você ler em todos os dias, é falando, e houve tarde e manhã nesse dia. Mas no sétimo dia não tem um fim. Porque aquele estado de perfeita paz, harmonia, descanso, era aquilo que Deus planejava para a eternidade. Esse era o plano original. Isso é para durar para sempre. A presença de Deus repousando e descansando sobre nós. Mas é claro que a ruptura desse estado se deu com o pecado. Em Gênesis 3, o pecado veio ao mundo. E não se engane, não foi só Adão que pecou. A Bíblia fala que todos nós pecamos. E essa foi a razão da vinda de Jesus ao mundo. Jesus veio ao mundo, morreu e ressurgiu para reestabelecer o cansaço que Deus havia prometido aos homens. Por causa do sacrifício de Jesus, todo aquele que nele crê tem acesso a esse descanso real e eterno. E olha só, no final do 6º dia, quando Jesus estava naquela cruz, ele disse, está consumado. Em outras palavras, ele disse, o meu trabalho está completo. Por isso, no 7º dia, o corpo dele descansou na tumba. Aquilo que parecia ausência de Deus, aquilo que parecia frustração, na verdade era um descanso, porque já estava consumado. Assim como os próprios discípulos interpretaram o descanso de Jesus quando eles estavam naquele barco dentro de um mar agitado, quando Jesus estava descansando e eles estavam no meio da tempestade, eles olharam aquilo, interpretaram aquilo como uma ausência, como uma frustração de expectativas, talvez até como uma própria negligência de Jesus em relação ao cuidado com eles. Na verdade, e aí o Pedro fala de uma forma linda, que aquilo era só uma soneca de quem tem um absoluto controle sobre toda e qualquer circunstância. Porque nem o mar revolto, nem os fortes ventos, nem uma tempestade,
e nem o silêncio da morte pode deter Jesus. A obra estava consumada, a ressurreição e o descanso eterno estavam à porta, só esperando o domingo chegar. E foi isso que aconteceu no sábado. A Bíblia diz que as mulheres que seguiam a Jesus, elas estavam se preparando para o funeral, separando as coisas, cuidando dos óleos, não olhos. Mas fala que no sábado elas descansaram. Esse era o mandamento. O sábado da desilusão, que também pode ser chamado do sábado da ausência, na verdade é o sábado do descanso. Descanso esperando o domingo chegar. E essa, meus irmãos, é boa notícia, porque o domingo chega. O domingo vem. As mulheres, elas vão logo cedo e elas encontram no domingo de manhã um túmulo vazio. Elas correm para avisar os discípulos. O texto diz que Pedro chega lá sem entender. Diz assim em Lucas, no capítulo 24, os versos 11 e 12. Para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis e linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. A morte não pôde deter o Filho de Deus. Ele venceu, ele ressuscitou, ele vive. Nenhum homem pode pará-lo. Nenhum exército pode pará-lo, nenhum império pode pará-lo. Nenhum tipo de expectativa humana pode fazer com que os planos de Deus sejam frustrados. Nenhuma vontade humana pode mudar aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Quando Jesus se revela aos discípulos, a Bíblia diz que, lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 45 a 47, diz que ele lhes abriu o entendimento para que tudo aquilo fizesse sentido. Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia em que seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Sabe o que é interessante nessa história? Porque a Bíblia nos diz que Pedro, aquele que eu tentei analisar a semana inteira, Pedro, esse discípulo que negou 3 vezes a Jesus, esse discípulo que foi completamente frustrado, esse discípulo que chorou amargamente, a Bíblia fala que Pedro foi o primeiro discípulo a ver Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, você pode ver. Por causa de Cristo, nós agora entendemos que esse sacrifício ele aconteceu para que nós morrêssemos para os nossos pecados e aquilo que nos prende e nos afasta de Deus não mais nos impede. A Bíblia fala que Deus, Ele não está longe, como muitas vezes a gente pensa, como muitas vezes a gente acha, um Deus que não se importa, um Deus que não se preocupa comigo ou com você, Ele não está longe. A Bíblia fala que esse é um Deus que não frustra os seus planos. A Bíblia fala que Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das iniquidades. O castigo que finalmente nos traz a paz estava sobre Ele. E por causa dessas feridas nós fomos sarados. A gente andava desgarrados como ovelhas que não tinham para onde ir. A gente andava como pessoas que queriam viver para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse. A gente andava com pessoas que não entendiam os propósitos de Deus, pessoas que não entendiam os planos de Deus aqui nessa terra. Mas Ele nos ajuntou. Ele nos ajuntou. E esse Jesus, Ele é muito, mas muito, muito melhor do que qualquer projeção que eu, você, os judeus, os sacerdotes, os discípulos, que qualquer um poderia projetar. Ele é muito melhor. Em Colossenses, no capítulo 1, Paulo vai dizer que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para um reino. Existe um reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse Jesus,
esse homem manso, humilde, esse homem simples, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, aquilo que é visível, aquilo que não é, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele para ele, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio, ele é o primogênito, ele tem primazia em todas as coisas. Deus achou por bem que nele, Jesus, o homem Jesus, residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, e nós, que no passado eram estranhos, inimigos de Deus, querendo crucificá-lo, querendo a morte dele, nós, que no passado éramos essas pessoas, eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sabe, eu li um versículo com vocês, mas eu não sei se todo mundo prestou atenção. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Abra sua Bíblia aí. Jesus está falando com Pedro, e ele fala assim: Simão, que era o nome de Pedro, né? Para quem não entende, conhece. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E ele fala assim: e você, quando voltar para mim, Jesus sabia que Pedro ia negar. Jesus sabia que Pedro ia fugir. Jesus sabia que Pedro ia chorar. Jesus sabia que Pedro ia se frustrar. Jesus sabe do seu choro. Jesus sabe da sua frustração. Jesus sabe da sua vontade de conduzir sua própria vida. Ele sabe disso. Mas ele fala para Pedro: olha, e quando você voltar para mim? Porque você vai. Você não está entendendo agora, Pedro. Mas você vai voltar para mim, eu sei. Para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia também lá em João, capítulo 20. No capítulo 20 de João, a gente tem uma outra perspectiva a respeito da aparição de Jesus para os discípulos. Talvez possa ficar um pouco confuso em relação à cronologia, mas deixa eu abrir aqui. Lá no versículo 19, o texto diz assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio, se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. E o texto diz que Jesus lhe mostrou as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver ao Senhor. Esses discípulos passaram a sua sexta e o seu sábado e um pouco do seu domingo morrendo de medo. Eles estavam com medo. Mais uma vez eu falo, eles estavam com medo porque eles foram frustrados de alguma forma. Eles estavam com medo de serem perseguidos porque eles já haviam sido outrora e agora eles não tinham mais Jesus para defender eles. Eles estavam com medo. O que vai ser da minha vida sem esse Jesus?
como eu vou viver? O que eu vou fazer? Eu larguei tudo, eu abandonei tudo, eu não tenho casa, eu não tenho mais nada, eu abandonei tudo para poder seguir Jesus, e agora ele se foi. Tipo, se vira. Não é não? Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você parou para pensar, falou assim, cara, parece que eu estou abandonado aqui. Parece que ninguém se importa comigo não. Se existe um Deus, Ele não quer saber de mim. O mestre deles, o que eles achavam que era Salvador, foi esmagado, foi espancado, foi morto de uma forma vexatória, humilhante. Não, ninguém se importa comigo. Se ele se importasse, ele não teria morrido, não é mesmo? Mas aí, Jesus aparece, e é interessante porque o texto fala que Jesus se pôs no meio deles. Ele não bateu na porta. Ele não pediu licença. Ele apareceu, ele se pôs no meio deles. E disse, a paz esteja com vocês. Sabe, talvez você tenha andado em um ambiente de portas fechadas. Talvez o seu coração hoje é uma porta fechada. Mas eu quero dizer para você que não existe uma porta fechada que Jesus não abra. Não existe um coração fechado que ele não possa entrar. A primeira coisa que Jesus diz aos seus discípulos é paz. Porque para todos os nossos medos, para todas as nossas frustrações, para todas as nossas desilusões, existe paz. Porque o sacrifício de Jesus naquela cruz nos trouxe paz. A promessa do descanso foi refeita. Eu e você podemos descansar. Nós não precisamos mais ter medo. Você não precisa mais ter medo. Você não precisa mais achar que você tem que controlar a sua própria vida. Porque agora o Mestre, Ele ressuscitou. E Ele está falando paz. Paz seja sobre você. A boa notícia para o sábado da desilusão é que Cristo morreu ontem. Mas amanhã Ele vai ressuscitar.